O amor é a alma da vida, e a alma em si só se nutre de amor. Sejam bem-vindos a mais um programa O Despertar da Consciência, o ensino universal dos Espíritos. Eu sou Sebastião Camargo, ao meu lado está a Mayra Souza, que é médica cirurgiã vascular, e agora está sendo médica de almas, de corpos, de mentes, de corações, de consciências também, né, Mayra? Seja bem-vinda mais uma vez. Gratidão. Os nossos internautas, os nossos telespectadores, os nossos amigos em todas as frequências, eu costumo chamar de teleouvintes. E essa frase foi nós que recebemos por inspiração. Teleouvintes por quê? Porque aqui eles estão nos vendo no nosso canal youtube.com/Despertar da Consciência e também nossa TV web, no nosso site despertardaconsciência.com.br. Mas a Rádio Portal da Luz de Dourados é nossa parceira. Até pedimos desculpas, porque nos últimos dias nós ficamos meio atrapalhados e não falamos dos nossos parceiros, no sentido da Rádio Portal da Luz. Então lá é só o áudio, então são ouvintes. E aqui, telespectadores. Então a mistura teleouvintes. Então nós agradecemos profundamente a Rádio Portal da Luz e pedindo desculpas nos programas passados, né, do dia 24 e do dia 8, nós acabamos esquecendo de falar. E às vezes outros também. Mas nós agradecemos profundamente a TVC de Três Lagoas, que também exibe os nossos programas todos os sábados e domingos, às 9 da manhã, horário local. E outras emissoras parceiras, como a TV Web de Frutal, não exibe a grade inteira, mas alguns programas também. O nosso irmão J. Sardinha lá, o Luiz, da Rádio Portal da Luz de Dourados, e aqui a família Congro, né, a nossa TVC de Três Lagoas, que é uma afiliada da TV Cultura. Então vamos trabalhar, né? Que Deus nos abençoe, que o Cristo nos ilumine, que os bons espíritos que nos amparam, outros tantos que nos protegem, outros tantos que nos sustentam, como os elementais, nós agradecemos profundamente pela oportunidade e nos esforçaremos ao extremo para sermos bons instrumentos, pelo menos, né, Mayra? Então, o que temos no nosso cardápio para hoje? Então, vamos continuar com as perguntas do dia 24. Teve uma moça, Flávia Ferreira, que fez uma pergunta bem ampla. Ela perguntou, ela pediu para que eu falasse mais sobre a congestão venosa, que é da minha, e como melhorar, que é a minha especialidade, né, que é doença circulatória. Aí eu vou dar um apanhado geral, né, primeiro, antes de chegar na congestão venosa, do que é a circulação. Então, assim, o sangue, né, ele circula, é um sistema fechado, ele circula no nosso corpo, e existe, o coração é uma bomba que injeta o sangue através das artérias para a periferia, para irrigar os tecidos periféricos. Então, quando o sangue chega na extremidade, ele vai irrigar, levar nutrientes, oxigênio para as células, e aí vai ocorrer o caminho inverso, onde, através das veias, vai voltar para o coração, trazendo de volta os dejetos celulares e o sangue não oxigenado para ser retornar ao coração e levado ao pulmão para ser oxigenado e retornar ao coração e voltar para a circulação periférica novamente, com novo oxigênio e com novos nutrientes. Então esse é o sistema circulatório. O cirurgião vascular, né, que é a minha especialidade, a gente trata essa circulação vascular periférica, quer dizer, que é a irrigação e a drenagem. Quando existe a doença na irrigação, é quando existe a oclusão arterial, aí é que causa a doença arterial obstrutiva periférica, por doença arteriosclerótica, que é o depósito de gordura na parede das artérias.
Aí isso causa estreitamento da artéria, dificuldade da passagem do sangue para irrigar o tecido. Sem oxigênio, sem nutrientes, a célula morre. E aí ocorre a gangrena e aí as amputações agudas, que é o que a gente faz frequentemente. A causa principal de amputação no Brasil é diabetes e tabagismo. E se tiver diabetes e tabagismo, aí é amputação mais, a doença já se agrava mais. Então, a doença aterosclerótica, o colesterol elevado, hipertensão arterial, tabagismo e diabetes são os fatores predisponentes para a doença vascular periférica arterial. Aí, a doença venosa, que é o que é a pergunta dela, é uma deficiência de drenagem. Quer dizer, que o sangue chegou, o sangue oxigenado foi, irrigou as células e teria que trazer os dejetos celulares e o sangue não oxigenado. Só que existe uma estagnação, uma congestão, porque o sangue é líquido, a tendência é escorrer para as pernas, e existe uma dilatação venosa e uma congestão venosa, né? O único animal que tem doença venosa crônica é o ser humano, por causa da coluna de sangue do coração até o pé. Aí essa coluna de sangue, esse peso do sangue dentro das veias, faz com que as veias dilatem e existe essa congestão venosa. Essa dilatação venosa que a gente chama de varizes ou insuficiência venosa crônica. Aí essa congestão venosa, esse depósito, essa concentração de sangue não oxigenado nas veias das pernas, ocorre o edema, ocorre o escurecimento da pele, o extravasamento de primeiro plasma, que é muito proteico nos tecidos, aí ocorre a fibrose do tecido subcutâneo, que é a primeira lesão. Aí depois aumenta a permeabilidade da parede da veia, aí ocorre o depósito das células vermelhas, e ocorre escurecimento da pele. E aí essa inflamação crônica, ocorre as lesões venosas e evolui para as úlceras venosas. Então, essa é a evolução natural da doença, né? Então, começa com as varizes, que é uma lesão mais leve, mas aí pode ou não ser acompanhada de dor e peso e cansaço nas pernas. Aí depois, se a pessoa não cuidar, aí pode evoluir para as outras fases, que é a fase de dermatofibrose, de edema, de dor, escurecimento da pele e formação das feridas. Então, essa é a congestão venosa, doença venosa, que é uma dificuldade de drenagem do sangue dos pés para o coração. E o outro problema que tem de drenagem também, que também dá congestão, é a doença linfática. Porque quando o sangue ele vai pelas artérias, ele vai permear o interstício, que é o espaço intercelular, onde vai haver a troca de nutrientes. Aí essa troca é feita através dos vasos linfáticos, que são a primeira barreira, a primeira defesa contra infecções. Esses vasos linfáticos que drenam os tecidos para dentro das veias, que drenam o sangue para a artéria, que vai voltar para a circulação, para poder ser depurado e novamente retornar. Então, assim, acho que está dando para entender, né? Está simples. Porque às vezes fica complexo. Eu estou entendendo tudo. Não sei o nosso telespectador, nosso teleouvinte. Eu estou tentando simplificar. Tá, vamos lá. Então, assim, a congestão venosa, que foi a pergunta dela, é um problema do sistema de drenagem do sangue, certo? Então, isso é a resposta que ela queria. Agora, nós estamos, né, num novo trabalho, num novo projeto, que é o projeto do porquê ocorre, o motivo da congestão, o motivo da oclusão arterial, o motivo espiritual. Porque quando a gente entende que o corpo, né, é 75% água, né, algumas células, e basicamente a energia que mantém esse corpo é a alma, o espírito, é o que anima o corpo, e que o corpo é um reflexo da alma, e que as dores do corpo, elas estão refletindo as dores da alma. Então a gente tem que começar a buscar
o que nessa alma está trazendo essa dor física. Então essa é a minha nova proposta que eu tenho feito para os meus pacientes, né, que têm úlceras venosas crônicas. Né? Eu tenho pacientes que têm 20, 30, 40 anos de ferida nas pernas, né, ou por uma trombose venosa antiga, ou por essa congestão, essa evolução lenta das varizes, a congestão até evoluir para a úlcera. E tem os também com úlcera linfática e úlcera mista, tem todo tipo de ferida. Então, eu fico pensando o que faz com que a pessoa viva esses anos todos com aquela doença, com aquela dor, com aquela ferida, conviva com aquilo, né? E torne aquela ferida o centro da própria vida, né? O centro da própria, às vezes a família toda, né? E aquela pessoa vive em função daquilo, com aquela dor. E é um sofrimento atroz, é um sofrimento terrível, né? Então eu comecei a observar o comportamento, assim, o perfil psicológico desses pacientes, né? Os pacientes que têm úlcera arterial, eu observo que eles são pessoas mais ríspidas, mais rígidas, mais severas consigo mesmo, com o próximo, né? Que são os tabagistas, são os diabéticos, eles trazem mais amargor na vida. E eu observo que os pacientes com doença venosa, e a maioria são mulheres, né? A doença arterial antigamente era mais homem, porque os homens fumavam mais. Mas hoje está meio a meio, não tem muito assim, é mais ou menos igualou. Agora, a doença venosa, ela é predominantemente na mulher. Tem muitos homens também, com varizes, com úlceras venosas crônicas e doenças linfáticas, mas é mais predominante no público feminino. Então eu observo que às vezes, pelo menos a maioria dos meus pacientes que têm úlcera venosa, que eles são muito, assim, eles se sentem muito vítimas da situação. Eles se sentem coitadinhos, assim, de uma certa forma eles se vitimizam, certo? Eles acham que são sofredores, eles se submetem àquele sofrimento, às vezes, achando que vai atrair o amor da família, sabe? Às vezes ele se sacrifica até pela família, acha que ele que tem que fazer tudo pelos outros, e aí ele não faz nada por si mesmo. Então, assim, tem esse padrão, mais ou menos, de comportamento. Não é uma coisa, assim, não vou rotular todo mundo, porque não é, as pessoas são diferentes. Mas, assim, existe um padrão de sofrimento em termos de baixa autoestima. Aí, esses pacientes, eles... É como se ele não quisesse andar mesmo. Aquela úlcera nas pernas é como se ele não quisesse se mexer, se movimentar, se mobilizar em prol de si mesmo. Falta o amor próprio. Né? Então, quando eu converso com esses pacientes, eu pergunto assim, o que te faz feliz? O que você gosta de fazer na sua vida? Qual é o que te motiva? E muitas vezes a pessoa responde, nada. Eu tive uma paciente com 85 anos, eu perguntei para ela, o que te faz feliz? Ela, nada. Mas você não encontrou até hoje o motivo da felicidade? Não. Com 85 anos ela não conseguiu ser feliz um dia na vida dela. Mas ela teve filhos, ela casou, ela tem netos e bisnetos, mas não acha motivação de viver. E a vida dela é a ferida, que ela já tem há 25 anos. E uma úlcera grande e dolorosa, e é um sofrimento atroz. E aí eu fico buscando entender o porquê esse vazio tão grande dentro da pessoa. Aí eu observo que a pessoa, ela tá vazia porque ela está esperando que o outro preencha o vazio dela, que o outro a ame. Mas como ela pode querer que o outro a ame se ela mesma não é capaz de se amar? Não vê graça, a vida é cinza, não acha beleza em nada. Aí eu peço para ela buscar a beleza. Aí eu peço para ela, vá em contato com a natureza, veja um formigueiro, veja os animais, os pássaros, porque nenhum deles tem sofrimento.
Não existe doença na natureza. Só o homem que adoece, só o homem que cria sofrimento para si mesmo. Então eu peço isso para os pacientes. E aí quando eu passo a dieta, eu peço para ele buscar, né, primeiro a beleza na vida, porque a pessoa tem que ter algo para agradecer, porque senão ela não sai do lugar. E através da gratidão encontrar o perdão ao próximo. Porque você, assim, um exemplo que eu dou, né? Por exemplo, não existe o amanhã, só existe o hoje, né? Então se eu continuo, e o passado é uma experiência, então se ele vivenciou o passado, experimentou o passado e aprendeu algo com o passado, ele tem que agradecer pelo aprendizado e não sofrer mágoa, ressentimento e rancor pela coisa que já passou. Entendeu? E enquanto ele não perdoar, ele vai continuar vivendo na dor, né? Porque ele está vivendo o presente, o passado está presente hoje em forma de dor. Então você precisa evoluir através do agradecimento, do reconhecimento de que aquele passado foi um aprendizado. E aí ele começa a agradecer e modificar o futuro. E outra coisa que eu observo também nesses pacientes com ferida é que eles tentam controlar as pessoas ao redor deles, porque a ferida vira como se fosse um... Como ele é coitadinho, né? Ele acha que todo mundo tem que ter pena dele, que fazer as coisas dele, então ele começa a controlar e julgar. Aí eu vou contar uma historinha. Essa história aconteceu comigo, que eu conto sempre para os pacientes, que é um sonho que eu tive há um tempo atrás. Nesse sonho, eu estava numa situação num trânsito. Não sei porque que meu superior adora me botar em situações de trânsito, porque eu acho que eu sou bem impaciente no trânsito. Aí, eu estava no trânsito. E eu sou testemunha. Eu estava no trânsito e aí um motoqueiro deu uma cortada, assim, fez uma jogada para colocar o outro numa situação difícil, o outro se prejudicar e ele se sair da situação. Aí eu comecei a criticar, comecei a ficar nervosa, falar reclamada do que o um fez com o outro. E aí, nisso que eu comecei a reclamar, começou a crescer uma bola enorme de energia escura, preta, em volta de mim. E eu fiquei com aquele na mão. Aí eu perguntei para o meu superior, por que eu estou com esse problema? Aí ele falou, porque você está julgando. Aí eu falei, mas o outro fez errado, ele prejudicou, ele foi injusto, ele fez mal ao primeiro. Aí ele falou, sim, o erro dele, ele vai responder pelo amor e a justiça de Deus. Mas você vai responder pelo seu julgamento. Aí eu parei e perguntei assim, mas e agora? Aí ele respondeu, desejo que o outro evolua através do amor e da justiça de Deus. E esqueça. Ele frisou bem essa palavra, esqueça. Porque Deus é justo e bom. Aí ele até falou, né? Que eu disse assim, ontem você disse à sua paciente, seja o amor que você deseja no mundo. E ele acrescentou, seja você a paz que você deseja no mundo. Aí eu acordei. Aí no que acordei eu fui refletir, né? Sobre o sonho. Então, quando ele falou, esqueça, quer dizer, não julgue o outro, porque Deus é bom e justo o tempo todo, então a gente não tem que estar querendo controlar o outro. A gente tem que ver que se o outro errou, se o outro não fez o que a gente queria, se o outro foi injusto, ele está no processo evolutivo dele. E nós temos que respeitar esse processo evolutivo. Agora, se eu reclamo, se eu fico lembrando, se eu fico reclamando do que o outro fez, eu estou me conectando energeticamente com o erro do outro, e essa conexão, esse entrelaçamento quântico, essa energia pode ficar por
anos, séculos, milênios ali entrelaçado naquela energia da reclamação, naquela energia do julgamento. E aí eu conto essa história para os pacientes, porque assim, a maioria julga que o outro precisa dar a ela o amor que ela necessita. O outro precisa fazer o que ela quer para que ela seja feliz, para que ela seja justificada, porque ela critica, porque ela tem que ter o controle da situação, da família, e ela não consegue controlar nem a si mesma. Então assim, busque primeiro o amor em si, busque primeiro eu falo para ela, seja você a paz, seja você o amor que você quer, não espere que o outro te dê. E não julgue, porque quando você julgar, você vai se conectar com o erro do outro e não vai conseguir evoluir. Se você quer amar incondicionalmente, então aceite o outro do jeito que ele é. Ele vai ser perfeito? Não. Você é? Não também. Então, aceita o outro do jeito que você é e se aceite do jeito que você é também. E aí você vai encontrar o seu amor e a sua paz. E aí eu fiz esses exercícios com alguns pacientes e teve alguns que abraçaram. Uma paciente em especial, desde o primeiro dia. Ela abraçou a ideia, mergulhou em si mesma, aceitou o outro, fez o exercício do auto-amor, e ela tinha uma ferida de 17 anos de evolução, e a ferida dela é uma ferida grande. A ferida dela é mais ou menos uma úlcera de mais ou menos, ela tinha uma úlcera de uns 20 centímetros de diâmetro e tinha uma outra menor de uns 10 centímetros de diâmetro, na mesma perna. E aí, em 28 dias, ela regrediu mais de 70% do tamanho da ferida, epitelizou. Ela praticamente curou a ferida dela. Quer dizer que se em 28 dias ela fez isso, em mais um mês ou dois ela cicatriza totalmente a ferida. E a outra coisa que me chamou a atenção é que ela parou de reclamar. Porque ela era uma reclamadora contumaz. Ela reclamava de tudo e de todos o tempo todo. Parou de reclamar, parou de dizer que tem dor, começou a sorrir, que eu nunca vi ela sorrir. Então assim, mudou completamente o padrão energético, a vibração dela. Aí isso me chamou a atenção. Aí eu comecei a fazer isso essa experiência com outros pacientes. E assim, tenho pouco tempo, ainda não deu para colher todos os dados, estou começando a colher dados agora, mas assim, já vejo que existe algum prognóstico para os pacientes que aceitam a proposta. Alguns tiveram piora, porque acho que quando eles receberam isso, eles ficaram chocados. Alguns ficam bem chocados quando eu falo essas coisas para eles. Então, assim, a doença, ela é uma doença física, uma doença de congestão venosa, vascular, uma úlcera venosa, mas a gente vê que é uma doença espiritual, como todas as doenças são. Eu considero todas as doenças de fundo espiritual, até uma gripe, até um resfriado, até um acidente que você sofre na rua, porque se você sofreu um acidente é porque você não estava presente no momento que o acidente ocorreu. Você estava ou no passado ou no futuro. Você estava vivendo no passado em forma de remorso, culpa, angústias, ressentimentos, ou no futuro em forma de ansiedade. Então, se você não estava presente na ação, você está predisposto a sofrer qualquer tipo de acidentes, que na realidade não são acidentes, porque não existe acaso. Então, assim, eu vejo que a reforma moral na medicina do futuro vai ser a verdadeira cura. Porque enquanto a pessoa não se reformar moralmente, não existe nenhum remédio, nenhum tratamento que cure efetivamente. Tanto que, até comentei com você naquele dia, né, que assim, eu estou com 27 anos de formada, né, 29 que pratica vascular, mas a maioria dos pacientes são os mesmos, se repetem. E esses pacientes ficam anos e anos e anos a fio. Né? Trato famílias inteiras. Eu tenho um paciente que tem 20, 22 anos que são meus pacientes e eu trato a mãe, a avó, o tio, o pai, a esposa, o filho e os netos. Já. Então já, assim, é uma coisa crônica. Então eu não estou
ajudando efetivamente, curando ninguém. Porque só quem é capaz de curar é ele mesmo, a si mesmo. Isso vemos com vários autores da medicina espiritual também. Que se você for nas casas espíritas, nas ambiências que prometem a cura espiritual, quase sempre, com raríssimas exceções, são os mesmos clientes. Então, se consertam uma coisa, eles estragam outra e etc. Mas eu gostaria que você lesse pelo menos alguns trechos do nosso livro. A página 160, no início do capítulo 5, onde fala que a mente é o espelho da vida. Então você vai ler essa citação de Emmanuel da obra Pensamento e Vida. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os, de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento, que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. Com o decurso do tempo, nossa alma, não raro, passa a exprimir, pelo seu veículo de manifestação, o que assimilara, fazendo, seja pelo corpo carnal, entre homens, seja pelo corpo espiritual de que nos servimos depois da morte. É por essa razão que geralmente os censores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo, porquanto, interessados em descer as minúcias do mal, absorve-lhe inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia, dominados pelas forças que o representam. Bom, isso é um dos alertas que você dá. E André Luiz complementa, como um dos pupilos de Emmanuel, o único mal a temer é aquele que ainda existe em nós. Com certeza. E Chico Xavier, por sua vez, porque essa é do Chico mesmo, consertado dentro o que está desajustado, fora tudo estará perfeito. E aqui, Confúcio, 500 anos antes de Jesus passar por aqui, ele já dizia exatamente isto: como colocar as coisas em ordens. Porque ele fala, colocando as coisas em ordens. Como que é? Os grandes antigos, quando queriam propagar altas virtudes, punham seus estados em ordem. Antes de porem seus estados em ordem, punham em ordem suas famílias. Antes de porem em ordem suas famílias, punham em ordem a si próprios. E antes de porem em ordem a si próprios, aperfeiçoavam suas almas, procurando ser sinceros consigo mesmos e ampliavam ao máximo seus conhecimentos. A ampliação dos conhecimentos decorre do conhecimento das coisas como realmente são, e não como queremos que elas sejam. Com o aperfeiçoamento da alma e o conhecimento das coisas, o homem se torna completo. E quando o homem se torna completo, ele fica em ordem. E quando o homem está em ordem, sua família está em ordem. E quando sua família está em ordem, o Estado que ele dirige também está em ordem. E quando todos os estados estiverem em ordem, o mundo inteiro gozará de paz e prosperidade. E esse mesmo homem, se quiser fazer com que todo esse mundo fique em ordem, segundo Emmanuel, na obra Servidores no Além, quando 1% do cristianismo que ele fala for colocado em seus atos de cada dia, na sua vida prática, a terra inteira será plenamente libertada de todo o mal. Mas vamos para a pauta agora das causas das doenças. Vamos ver com Emmanuel, depois com Joana de Ângeles. Pelo menos algumas coisas. Emmanuel vem dizer que doenças do corpo pode gerar doenças na alma. Depois nós vamos ver como é isso, vamos trocar em miúdos. E doenças da alma pode gerar doenças no corpo. Então, na primeira pauta, vamos ver as doenças da alma que geram as doenças do corpo. E depois nós vamos falar algumas doenças do corpo, alguns hábitos aqui
que pode terminar gerando doenças na alma. Você começa aqui, vira a página e continua a leitura. Enfermidades e possibilidades. Ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajustes nos elementos que o compõem. Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante à martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível, e toda aflição amimalhada é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. Estabelecido o conflito espiritual, quase sempre as glândulas salivares paralisam as suas secreções, e o estômago, entrando em espasmo, nega-se à produção do ácido clorídrico, provocando perturbações digestivas que se expressam na chamada colite mucosa. O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência. É intoxicar, por conta própria, a tecidura da vestimenta corpórea, estragando os centros de nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo, que a divina providência nos concede entre os homens com vistas ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. Guardemos assim compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda, porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Emmanuel, Chico Xavier, Pensamento e Vida. Então, enquanto você vai comentando aqui, de um modo geral, todos os desequilíbrios da alma vai gerar doenças no corpo que está são ou agravar o corpo que já está enfermo. Agora, enquanto você tece alguns comentários acerca dessa realidade, eu vou buscar em Joana de Ângeles algumas situações que vão gerar certas doenças. Bom, isso aí que Emmanuel falou é o que acontece na vida, no dia a dia da medicina, da prática médica. Então a gente observa, né, que as dores da alma se refletindo no corpo ou mantendo a doença por tantos anos. O paciente ele começa a criar uma dependência da doença, né, e a doença começa a fazer parte da vida dele. Aquilo que você fala de vez em quando, tenho isso, tenho aquilo, tenho a doença já se apropriou da doença como uma parte de si mesmo. Eu tenho uma amiga que fala que tem 5 doenças, acho que registrou e olha que ela é médica ainda. E Bezerra de Menezes, categórico na obra A Cura pelo Amor, não serão seres cósmicos, os engenheiros siderais, etc. Nem os espíritos, Emmanuel, Chico Xavier e outros, nem os encarnados, na medicina acadêmica ou não, que curarão as nossas chagas. Mas é o próprio indivíduo a movimentar a quantidade e a qualidade do amor em benefício de si próprio, pode curar-se de todas as enfermidades. E ao mesmo tempo, vários outros, como Joana de Ângeles,
quando ela narra que há em nós uma farmacopeia com recursos inesgotáveis e ainda um médico interior às ordens da mente. Mas vamos ver Joana de Ângeles em algumas situações. Você começa a ler aqui, de novo você vira a página e continua um enredo aí para nós. Começa embaixo. Joana de Ângeles analisa o que ocorre em nosso universo psicofísico quando nos comportamos indevidamente. O pensamento salutar e edificante flui pela corrente sanguínea como tônus revigorante das células, passando por todas elas e mantendo-as em harmonia no ritmo das finalidades que lhes dizem respeito. O oposto também ocorre, realizando o mesmo percurso, perturbando o equilíbrio e a sua destinação. Determinadas emoções fortes, medo, cólera, agressividade, ciúme, provocam uma alta descarga de adrenalina na corrente sanguínea, graças às glândulas suprarrenais. Por sua vez, essa ação emocional reagindo no físico, nele produz aumento da taxa de açúcar, mais forte contração muscular, face à volumosa irrigação de sangue e sua capacidade de coagulação mais rápida. A repetição do fenômeno provoca várias doenças, como diabetes, a artrite, a hipertensão. Assim, cada enfermidade física traz um componente psíquico, emocional ou espiritual correspondente, em razão da desarmonia, desajustando-se os núcleos da energia, facultando os processos orgânicos degenerativos provocados por vírus e bactérias que neles se instalam. Quando a mente elabora conflitos, ressentimentos, ódios que se prolongam, os dardos reagentes disparados desatrelam as células dos seus automatismos, que degeneram, dando origem a tumores de vários tipos, especialmente cancerígenos, em razão da carga mortífera de energia que as agride. Ideias não digeridas ressurgem em processos enfermiços como mecanismos autopurificadores. Angústias cultivadas ressumam como distonias nervosas, enxaquecas, desfalecimentos, camuflando a necessidade de valorização e fuga do interesse do perdão. Indigestões, hepatites, originam-se do aconchego do ódio, da inveja, da competição malsã, geradora de ansiedade, do medo, por efeito dos mórbidos conteúdos que agridem o sistema digestivo, alterando-lhe o funcionamento. O desamor pessoal, os complexos de inferioridade, as mágoas sustentadas pela autopiedade, as contrariedades que resultam dos temperamentos fortes, são fontes de constantes atritos com o organismo, resultando em cânceres de mama femininos, da próstata, taquicardias, disfunções coronarianas cardíacas, infartos brutais. Jesus referiu-se ao fato, sintetizando magistralmente a sua receita de felicidade no seguinte pensamento: a cada um será dado segundo as suas obras. Tudo bem. Então, acho que temos muito material aqui para pensarmos. Então vamos lá, doenças venosas. Então, ideias não digeridas, vimos o que acontece. Então, se doenças da alma geram doenças no corpo, ou se perturbações da alma pode adoecer o corpo que está saudável ou agravar o corpo que já está enfermo. Mas ao mesmo tempo, Emmanuel fala que doença do corpo pode gerar doenças da alma. E nós estávamos falando do tabagismo, do alcoolismo e outras dependências químicas, doenças do corpo, que pode gerar doenças na alma, porque no mínimo a alma vai ficar aprisionada por algum tempo naquele desequilíbrio. E entrando num processo de autoculpa, de autopunição, vai gerar as futuras doenças autoimunes. Desde a esclerose múltipla, o lúpus, o diabetes,
e várias outras perturbações, como o Parkinson, Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica e tantas outras perturbações. Então nós vemos que, no caso, a circulação maior do coração para todo o corpo e depois retornando com o sangue pobre em nutrientes, trazendo para a intimidade dos pulmões esses resíduos para serem liberados como carbono, basicamente, e outros elementos através da expiração, e ao mesmo tempo através da inspiração, trazendo elementos nobres, após chegar na intimidade dos alvéolos, das bolsas alveolares, dos mais pequeninos alvéolos, entrando nos capilares e trazendo, através da câmara menor, o elemento rico para levar para todo o corpo. Mas se eu estou enfesado, lá em Minas Gerais a gente fala assim, com a cabeça cheia de fezes, de podridão, então eu estou numa descarga de adrenalina, por exemplo, e ao mesmo tempo na tristeza, nessa impetuosidade, nessa raiva, o cortisol, isso vai vindo para a corrente sanguínea, vai enrijecer a parede das artérias, diminuindo o calibre e já gera hipertensão. O apego às pessoas, às coisas, às situações, as ideias não digeridas ou ideias que não circulam, não se renovam, elas vão criando essa congestão de energia. Ou seja, o sangue vai e o apego às pessoas, às situações, não deixa que ele volte. Aí vai criando, através da diminuição do calibre, já dificuldade de irrigação de levar os nutrientes, as células já vão morrendo, os tecidos vão morrendo, as feridas vão se formando, e ao mesmo tempo a dificuldade de drenar, porque eu não desapego das ideias, das situações, das pessoas, me sinto o rei da cocada, ninguém vive sem mim, quero controlar a vida de todo mundo. Então todas essas situações, quando a gente fala viva e deixe viver, quer dizer, ame-se e ame ao próximo conforme a si mesmo ama. Agora, se eu não conheço a mim mesmo e quero ser feliz à custa do amor do outro, que nunca me fará feliz. O amor que você sente te fará feliz se você se ama de fato. Mas nunca me fará feliz, porque ele pode gerar forças e estímulos em mim. Ora, o dia que eu desenvolver o amor em mim, aí sim eu serei feliz. Por isso que na obra Garimpo de Amor, do Espírito Joana de Ângeles, quando ela fala do amor e cura, então se você me ama, você me alivia as dores. Se eu me amo, eu curo da enfermidade. Então quem se ama, cura-se. Quem espera amor, apenas recebe alívio. E quantas vezes criamos as doenças personalizadas, que a medicina acadêmica não cura, a medicina espiritual também, porque eu não quero sarar. Então eu peço até que Deus me cure, mas eu fico muito contente se ele não atender. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 911. Então eu fico muito contente que assim não seja. E eu falo de experiência própria. Porque em determinada situação, quando eu fui desenganado, eu pedia para me curar, mas ficava contente que assim não fosse, porque eu queria morrer. Eu não queria ficar aqui. Então me achava o pior dos seres, e injustiçado e toda aquela coisa. Só que não deu certo nem para morrer, eu servi naquele momento. Porque diz que quem não serve para servir, não serve para viver. Mas eu não servia nem para morrer. Porque nem isso aceitaram, porque eu iria complicar mais a minha vida, porque eu pensava que morreu, acabou. Só que eu me vi fora do corpo e não morreu, acabou coisa nenhuma. E se você pensa que está doendo aqui, se você sai no corpo e vai sentir a dor da alma, ela é no mínimo 1000 vezes mais potente do que a dor do físico. Porque no físico eu posso sentir uma dor localizada no meu joelho, só que perispiritualmente eu sinto a dor em todas as partículas, não é mais localizada. Então a dor é na alma inteira,
manifestado no perispírito. Por isso que você viu o resultado fantástico em 28 dias, sarando quase 70%, porque pele significa contato, relacionamento. Se eu tenho dificuldade de relacionamento, pode começar por uma simples alergia. Simples, coisa básica. Mas se a coisa aumenta, aí eu posso ter uma aversão, que a gente chama de intolerância alimentar, que pode ser por uma coisa, que pode ser do alimento a qualquer outra situação, às pessoas, ou uma aversão comigo mesmo. Então, alergias, todo o seu fundo, desde a mais simples até a mais grave, que termina nessas úlceras fantásticas na pele. Eu tenho dificuldade de relacionamento comigo mesmo, com os outros, com o meio, com as coisas. Se eu aprendo a gostar de mim mesmo, sem esperar a gratidão, o reconhecimento, o aplauso, seja lá o que for, como Joana de Angelis, na obra Atitudes Renovada, ela narra, viva de tal modo que um elogio não te faça avançar mais rápido. Um aplauso, isto ou aquilo. Mas viva de tal modo também que uma calúnia não te faça diminuir a marcha. Jesus aconselhou uma das mais fantásticas propostas terapêuticas. Ore pelos que vos persegue e calunia. Faça o bem a quem te deseja o mal. Ame quem te odeia. Não é uma tarefa fácil. Mas eu começo orando, porque isso é mais fácil. E quando oro, eu estou iluminando-me de dentro para fora, ou seja, eu estou imunizando-me contra as calúnias. E se eu imunizo-me contra as calúnias, eu já crio uma ambiência de autoiluminação, de tal forma que eu vou amar-me. E se eu amo o outro conforme a mim mesmo, vai ser fácil amar quem me odeia, porque eu vou ofertar a outra face. O outro me agride, eu oferto uma força pacífica. O outro vem com a intolerância, eu oferto o entendimento. O outro quer gerar o desespero, eu oferto a esperança. Ou ofereço a outra face, que é isso que nós estamos falando. Por isso que não só essas congestões que estão eclodindo na pele, que é a parte periférica, mas como estará a nossa alma a ponto de criarmos essas situações? E não é só essa, porque essas feridas não são tão graves, porque não são estados cancerígenos ainda como classificam-se no mundo físico, mas já são processos cancerígenos na alma. Então, quando eu falo que eu passei por 14 processos cancerígenos e ainda estou trabalhando o 15º, é algo que está perturbando a minha alma, que está de alguma forma interferindo no físico. Como no caso, um processo de infecção do fígado e a própria vesícula que virou uma pedra. Só você, como médica, sabe o efeito maracujá. Ela encolhe, né? E vira uma infecção só. Então, com esse processo de auto-amor, de auto-perdão, então foi possível desinfeccionar, fracionar esse único cálculo, que era uma pedra só, em vários, expelir vários, já dissolvendo, conforme eu vou digerindo as mágoas, ressentimentos, as ofensas, isso vai refletindo no físico. Trabalhando a causa, desaparecem os efeitos. Então eu posso ajudar-me de dentro para fora com as boas leituras, com a boa música, com água magnetizada ou água de boa qualidade, o cuidado com a alimentação, que é tudo que se traz, que se lê, o que se ouve, o que se come, etc. Então eu vou me ajudando de fora para dentro e ao mesmo tempo um esforço extremo de auto-amor, de auto-perdão, de dentro para fora. Mas você que é a convidada, você que deve falar dentro das suas experiências algo a mais para o nosso teleouvinte. Então, assim, eu observo, eu tenho uma paciente, inclusive,
que ela se queixava de muita ódio e muito raiva em relação a outra pessoa. E aí, à medida que ela sentia ódio e raiva, ela começou a desenvolver doenças graves no corpo dela. Ela começou a sentir arritmia, ela começou a sentir gastrites e colites, e estava realmente sentindo que ia morrer. E ela veio desesperada, achando assim, eu vou morrer se eu não fizer os exames, eu não vou morrer por causa do meu coração estar acelerado. E aí ela dizia assim, eu tenho muito ódio, eu odeio aquela pessoa. Aí a gente começou a conversar e na realidade no final a gente descobriu que ela odiava a si mesma. Na realidade o outro era só um reflexo do ódio que ela tinha por si. E aí a gente começou a trabalhar isso. E assim, quando a gente falava em perdão, ela falava, eu jamais vou perdoar. Aí eu falava, mas quem está tomando veneno é você. Por mais que você odeie o outro, por mais que você tenha ressentimento pelo outro, por mais que o outro te magoe, quem está tomando veneno é você. Então desejar mal ao outro é tomar o veneno e esperar que o outro morra. Mas é você que toma o veneno. E o outro ele só é um mecanismo para mostrar o quanto que você tem para corrigir em você. Aí isso quando eu falava para ela, eu também entendia para mim. Porque eu também preciso corrigir muita coisa em mim. E quando um paciente aparece assim para mim, eu me vejo assim, se ele está lá é porque tem em mim. Eu sempre penso assim, se o paciente está na minha frente é porque tem alguma coisa dele em mim. Talvez até mais exagerado, mas eu tenho também que corrigir em mim. E aí eu comecei a trabalhar em mim para poder trabalhar nela. É igual o Dalai Lama, né? Tem que parar de comer açúcar para ensinar a parar de comer açúcar. Mas aí eu comecei a trabalhar com ela isso, certo? E aí, na primeira consulta mesmo, ela não quis nem terminar de ouvir. Ela levantou e saiu. Na segunda ela já ficou e já ouviu. E já até puxou o assunto, já queria saber mais. Então, de uma certa forma, aos poucos a gente vai quebrando a resistência. Agora, assim, o que eu percebi é que ela sofre muito, na realidade, de culpa e solidão. E a maioria dos pacientes sofrem isso, culpa e solidão. E eu acho que quase todas as pessoas sofrem disso, de solidão, porque não conseguem conviver consigo mesma, e aí fica buscando em outro o preenchimento da sua solidão. Porque existe uma diferença entre solidão e solitude, né? A solidão, a pessoa espera que o outro te preencha. A solitude é quando você se preenche de si mesmo e sente prazer na própria companhia. Então, a pessoa que tem solitude, ela gosta de estar sozinha. A pessoa que está em solidão, ela sofre por estar sozinha. Então, o que acontece com a maioria das pessoas, ou com quase todas as pessoas que eu conheço, é que todas sofrem de muita solidão. Mesmo estando dentro de uma família, mesmo estando dentro, né, de um ambiente com muita gente, a solidão eu acho que é o que causa mais problemas e mais doenças no mundo. Porque a pessoa fica esperando que o outro preencha nela a falta que ela sente em si. Aí ela chega em casa, liga a televisão, liga o rádio, liga isso, liga aquilo para fazer barulho, para tentar se sentir acompanhada, para tentar não se sentir tão sozinha. E aí essa solidão é a principal dor da alma da pessoa, porque ela quer ser amada. É só isso que todas as pessoas querem, ser amadas. Só que elas não conseguem amar-se a si mesmo e quer que o outro faça isso por ela. Então eu acho que isso é a base de todas as doenças, já que a alma só se alimenta de amor. Não é isso? Exatamente isso. Vamos fazer um paralelo considerando algumas possibilidades. Emmanuel, Deus criou a criatura e na criatura o poder de criar. Então Deus criou a galinha e na galinha o poder de pôr ovos e criar outras galinhas, outros galinhos e etc. Sabendo que
do nosso subconsciente, que é um universo de almas instintivas, destacam-se pequenas almas para nos ajudar a governar os nossos órgãos. Isso é Pietro Baldi na obra A Grande Síntese. Mas com Miramês, quando você fala, quando eu falo, quando eu verbalizo o que penso e sinto, para Emmanuel eu estou transferindo parte do meu espírito para dentro do outro. Para Miramês, nós estaremos construindo almas instintivas e transportando-as para o subconsciente do outro, para que estas almas possam melhor ajudá-lo a governar o próprio corpo. É nesse sentido que Kardec fala que se o médico soubesse o valor do magnetismo de suas palavras, que com as palavras ele cria almas instintivas, almas vitais, porque nós podemos vitalizar o outro com o magnetismo das palavras. E assim sendo, o gesto de amar o outro não seria outra coisa senão transferir momentaneamente para o outro as almas que construímos em nós, que estão em nosso subconsciente, que estão em nosso superconsciente, até certo ponto em nosso inconsciente e no nosso consciente também. Conforme vemos com Joana de Ângeles no livro, então todos os seres têm dentro de si uma fonte inesgotável da chamada bioenergia, a energia que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. E ela narra que nós devemos usar essa energia em benefício de nós mesmos e, quando necessário, em favor de outros enfermos. Sabendo que não serei eu que vou resolver o problema do outro, mas vou enviar forças e estímulos. E essas forças e estímulos podem ser forças vitalizadoras do mundo físico. Eu estou interagindo com os fluidos, com a matéria mental, ou até antes dos fluidos, os princípios inteligentes que vão formá-los, eles que vão formar a matéria mental, essa que vai transmutar-se em bioenergia. E agora, o que é que eu vou enviar para o outro? Forças vitalizadoras para estimular a criação dos novos tecidos, que é o que você fez com suas palavras, enviando isso para que a nossa irmãzinha pudesse reconstruí-los em 28 dias. Que às vezes poderia ser até num relance, dependendo do aceite dela e a convicção de sua parte. Mas além dessas forças vitalizadoras que vão construir os novos tecidos, pode ser leis normatizadoras que já são as almas instintivas que vão transformar-se nos hormônios para governar melhor o universo psicofísico, etc. Então, conforme nós vamos entendendo essa realidade, como paciente e médico, nós podemos interagir com o universo biológico, você com maior facilidade, por ter estudado anatomia, fisiologia, biologia e etc. Se você estudou também a parte psíquica e emocional, você vai interagir com as emoções, com esses tormentos, com essas travas, com essa causa das enfermidades. Você pode interagir com a consciência do indivíduo, com a sua mente, etc. Dependendo do seu estudo, da sua habilidade, do que você está fazendo no seu universo. Porque você vai interagir conforme você tem o material. Então, se você tem virtudes treinadas, a sua outra face, você pode mergulhar no abismo do desespero e motivar essa energia para transformar-se em esperança. Então, a esperança de melhoras. Se você está diante de alguém triste ou depressivo, por exemplo, a sua alegria vai enviar forças e estímulos para que ele tenha a alegria de viver. Se ele é ingrato, não lembra de agradecer coisa alguma, nem pela vida, nem por coisa nenhuma. E se você já é grata, você tem então a gratidão que vai gerar forças e estímulos para que ele seja grato por tudo, em tudo dar graças. E a
A alegria de viver, a gratidão pela vida e a esperança de melhoras já fortalece o sistema imunológico do paciente em 300.000 vezes, segundo a ciência médica, num de seus experimentos, narrado por Greg Braden. Outros pronunciam diferente, mas sabem do que eu estou falando. Então, esse cientista e jornalista, e repórter ao mesmo tempo, jornalista por compor o enredo e o repórter para transmitir esse enredo. Então ele mostra essa realidade. Então a cada dia nós vamos precisar pensar na proposta de Emmanuel, que é um decreto para mim. A medicina do futuro terá. É um decreto. Ele não disse poderá ser, terá de ser puramente espiritual, já que tudo é espírito, do corpo ao âmago do ser. E a saúde humana nunca será o resultado de comprimidos, de anestésicos, de soros ou de uma alimentação artificialíssima. Devemos voltar os nossos olhos para uma terapêutica natural que reside em nós mesmos. Você, como médica terapeuta, em nossa própria personalidade. Então é em você que está encarnada. E na natureza que nos cerca. E além disso, existe no próprio corpo a farmacopeia e o médico. Então, conforme nós vamos trabalhando como terapeutas em nós mesmos, nesse exercício de autoconhecimento, para saber do que sou constituído. De autodescobrimento, como isso tudo interage na minha própria realidade. E ao mesmo tempo, de alto amor. Como eu faço para consertar isso? De auto-realização, após o alto amor, a autocura, auxiliar o outro. Não na cura, nos estímulos, no exemplo. E auto-iluminação, a gente já não percebe mais diferenças entre nós e uma graminha, um gatinho, ou qualquer um alimento, qualquer situação. Somos todos um, somos todos luz, filhos do amor, etc. Nesse sentido, te dou 1 minuto para você fazer a sua finalização, e o tempo não esperou por nós, e nós vamos fazer a visualização. Então você tem 2 minutinhos, vou ser mais generoso. E fica o convite já para futuras... Obrigada, gratidão. Eu não sei, assim... O que mais dizer, porque você já te falou tudo. A gente precisa colocar amor em tudo que a gente faz e fazer por amor. Independente de onde você esteja, sempre existe a oportunidade de fazer o bem. Então não é a medicina. Eu vejo a medicina do futuro como desnecessária, na realidade. Porque quando as pessoas conseguirem entender que elas podem se curar, né, através do amor ao próximo, do respeito ao próximo, eu teria que procurar outro emprego, porque eu não teria mais função. Mas assim, também não tenho necessidade disso, né? Gosto de cozinhar, vou ser cozinheira. Mas assim, não tenho que ser médica. A medicina hoje ela é necessária porque existem os doentes, porque existem os necessitados. Mas quando as pessoas descobrirem que o amor cura, né, que o autorrespeito cura, que dar a outra face, seguir os exemplos de Jesus, né, fazendo bem a si e ao próximo, né, amando ao próximo como a si mesmo, que a cura plena, né, através do amor incondicional. Então, eu acho que não vai existir mais necessidade de médicos. Não. E aí sim eu espero que um dia aconteça, né? Então, gratidão profunda pela tua presença, pela tua contribuição nesses 3 programas. Foi uma alegria muito grande recebê-la em nossa casa, em nossos estúdios, em nossa TV, em nosso canal. Então, leve para Aracaju. Mas eu gostaria que você lesse, antes de você finalizar, a frase de Ariaci, né, em homenagem a ele, a todo o grupo de lá, né, Aracaju, Instância, etc. Para finalizar.
Ariaci Virgínio disse: só não avança quem não quer, pois já recebemos as informações que necessitamos para fazer o máximo com o mínimo. Vivência é a palavra de ordem. Então vamos fazer uma pequena vivência. Então, tendo essa consciência mais exata que a medicina do futuro será puramente espiritual, ou seja, cada um vai ser o médico de si mesmo. E os médicos de hoje serão professores que vão prevenir. A Mayra já escolheu e escolheu a melhor parte, porque é exatamente a máxima de Hipócrates, que seu alimento seja seu medicamento. Então você só vai vivenciar a medicina de fato. E agora não mais médica de corpos, já que cada um está aprendendo a curar-se, médica de almas. E como o processo de transição planetária da cura da alma ainda vai levar alguns milênios, então ainda tem vaga nessa especialidade por aqui. É só não pararmos no tempo, achar que nós vamos cuidar só do efeito e nós vamos começar a trabalhar as causas. Então silencie teu coração, tua mente, a tua essência consciencial para sentir. Então vamos apenas sentir à nossa volta a essência que nutre e norteia a nossa consciência. O Cristo de Deus, o próprio Deus. A natureza em nós. Não tem como estar sozinho, porque Deus é onipresente. Sentir-se sozinho é uma coisa, agora estar sozinho não tem como estar. Não tem como estarmos sendo injustiçados, porque Deus é onisciente e a sua lei é perfeita. E se alguma coisa da parte dele faltasse, ele já teria feito, porque ele é onipotente. Mas como filho de Deus, Deusinho é, ou Deusinho são, desejemos nós, como construtores da nossa realidade, porque o Espírito, a nossa consciência, construiu esse corpo e edificou-nos como almas que estamos em gestação. E desejar dialogar, questioná-lo: o que queres que eu te faça? Ou o que queres que eu faça? Sentindo as possibilidades desse vir a ser, semeando as possibilidades e nos esforçando para tal. As ideias enobrecedoras, os planos de futuras ações benéficas são portadores de energias equilibrantes, que vão estimular os complexos campos celulares, propiciando-lhes harmonia e produtividade. Como indivíduos interessados nesta autocura, vamos concentrar-se numa visão saudável. Vamos projetar-nos no tempo, vendo-nos daqui a pouco em condições de equilíbrio. Ver-nos recuperados e assumindo as novas posturas, novas responsabilidades, desenvolvendo as atividades que pretendemos concretizar com os corpos curados, saudáveis, felizes. A minha pauta, como eu já disse, é ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável, mais feliz. Espero que cada um tenha a tua. Pode plagiar, copiar a nossa, mas eleja a sua, o que lhe aprouver. Estamos aqui para sermos felizes. E a felicidade é deste mundo também, como lembrou-nos Kardec em Obras Póstumas. Então inspire, sinta-se permeado desta paz.
desta harmonia, dessa plenitude, desse vir a ser pleno, saudável e feliz. Inspire mais uma vez, vai voltando à normalidade, abra os olhos e diga a si mesmo: eu sou paz, sou luz, sou amor, sou alegria, sou esperança, eu sou o próprio amor. Gratidão profunda a todos, paz e luz, e aguardamos vocês a semana que vem para continuarmos a nossa história. Fisicamente a Mara não vai estar presente, mas espiritualmente somos um. Então ela vai estar participando à distância, com as suas perguntas, com as suas colocações, e espiritualmente em tempo real. Aos telespectadores, aos internautas, aos nossos patrocinadores, a nossa mais profunda e sincera gratidão. Aos nossos parceiros, as emissoras parceiras, melhor dizendo, TVC de Três Lagoas, Rádio Web Portal da Luz de Dourados, TV Web de Frutal, Dourados, Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, TV Web de Frutal, Minas Gerais. A nossa gratidão também a Alvorada Veículos, Márcio, Bruno, Vanderlei e sua equipe, Matsumoto Imóveis, Ana Helena e sua equipe, Hotel Del Príncipe, em Marabá, Pousada Colonial em São Luís, a José Benedito e sua equipe, Alvorada Veículo e Matsumoto em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Marabá, Pará, São Luís, Maranhão. Deus nos abençoe a todos. Entre em nosso site, se inscreva em nosso canal, visite a nossa loja virtual, as nossas redes sociais, compartilhe os nossos vídeos. Ajude-nos a propagar esta mensagem. O projeto Despertar da Consciência tem como objetivo estudar o ensino universal dos Espíritos, para aprendermos a pensar, sentir o que pensa, falar o que sente e viver o que fala. Grande abraço, paz profunda, até a semana que vem.